Salve, galerinha linda, maravilhosa do YouTube, misteriosa também, é claro. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os mistérios que envolvem as fortalezas da ilha de Florianópolis, capital de Santa Catarina, minha terrinha. Gente, esse vídeo eu resolvi regravar ele porque foi um vídeo bem no início do canal, se não me engano foi o nosso segundo vídeo, tá? Então a gente vai fazer agora uma leitura um pouco mais dinâmica, para que vocês também possam relembrar essa história, para quem ainda não viu, e também para quem não viu ainda saber que Florianópolis não é conhecida somente pelas praias, mas também pelas maravilhas misteriosas que ela tem, tá bom? Essas fortalezas, elas carregam histórias que ainda não foram completamente elucidadas, e elas são repletas de segredos e, é claro, muitos mistérios. E são sobre esses mistérios que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu sou Bruna Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Inclusive, gente, há relatos também de acontecimentos sobrenaturais que intrigam pesquisadores das ciências ocultas, médiuns e estudiosos do paranormal. Essas fortalezas, elas já receberam várias visitas de pesquisadores interessados em desvendar os seus mistérios. E, além disso, são lugares incríveis, com vistas deslumbrantes no meio da natureza. E, é claro, todos esses enigmas tornam tudo isso ainda mais fascinante, né? Ficaram curiosos para saber mais sobre as fortalezas da ilha de Florianópolis, a nossa famosa Ilha da Magia? Se a resposta for sim, é claro, eu convido vocês a me acompanharem até o final desse vídeo. E se gostarem do conteúdo, é claro, deixa seu like, seu comentário, pode ser um coraçãozinho, qualquer emoji já está valendo, tá bom? E não se esqueçam de, por favor, também nos ajudar se tornando membros aqui do canal ou membros também do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E quem não é inscrito, também peço a inscrição de vocês para que a gente possa chegar aos 70 mil inscritos mais rápido, tá bom? E isso ajuda, gente, muito o nosso trabalho. Então, pessoal, vamos falar sobre as fortalezas da ilha de Florianópolis, tá? Elas já foram idealizadas pelo brigadeiro José da Silva Paz, o primeiro governador da capitania de Santa Catarina. Embora fosse uma ideia dele, a construção foi ordenada pela coroa portuguesa. Vale destacar também que o brigadeiro ele também era português, e a região de Santa Catarina, na época, era considerada uma rota muito estratégica, tanto do ponto de vista militar quanto comercial. A ilha de Florianópolis, ela era um local muito disputado na época, tá? Os portugueses, eles estavam aqui para defendê-la de uma possível invasão, especialmente pela Espanha. Esse sistema de defesa, conhecido como um triângulo defensivo, começou a ser construído em 1739 e ele é formado por três fortalezas: a Fortaleza de Santa Cruz, localizada na ilha de Inhayatomirim, a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que fica entre as praias do Forte e de Jurerê Internacional, e, por último, a Fortaleza de Santo Antônio, situada em Ratones. Esse triângulo defensivo ele foi projetado para proteger a ilha de uma invasão vinda do mar e não por terra. No entanto, o curioso é que esse sistema nunca foi realmente utilizado em um conflito, e existem histórias que dizem que os canhões das fortalezas nunca foram usados para atacar qualquer alvo. Isso porque, embora os portugueses esperassem uma invasão por mar, eles foram surpreendidos em 1777, quando a invasão ocorreu justamente por terra, ou seja, eles não estavam nada preparados para essa hipótese. A armada espanhola ela chegou à ilha de Florianópolis com cerca de 117 navios. Era uma armada bastante grande e muito bem municiada. A armada espanhola atracou na ilha de Canasvieiras e avançou por terra. De acordo com relatos históricos, os soldados portugueses eles foram pegos de surpresa, sem oferecer praticamente nenhuma resistência. Como dizem, foram pegos com as calças na mão.
Os que conseguiram escapar fugiram para as montanhas. A situação foi descrita como extremamente caótica e traumática, especialmente para as mulheres que ficaram completamente perdidas com as crianças. Foi uma cena de desespero mesmo, com todos correndo sem saber para onde ir, totalmente desorientados, tá? Então, esse foi o primeiro grande evento registrado envolvendo o triângulo defensivo. As histórias que vamos abordar hoje, ela tem foco em temas sobrenaturais e estão relacionados a duas fortalezas, a fortaleza de Santa Cruz, em Anatomirim, e também a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Quanto à fortaleza de Santo Antônio, localizada em Ratones, durante as minhas pesquisas na internet, eu não encontrei nenhuma situação que envolva o sobrenatural, alguma aparição, alguma coisa estranha, mas se vocês souberem, vocês, por favor, deixem aqui para mim no comentário, tá? Bom, na minha pesquisa, gente, que eu fiz, eu não encontrei outros relatos sobre essas fortalezas, além daquelas que eu vou compartilhar com vocês. E agora nós vamos para a segunda parte dessa história, que até o momento é a mais sangrenta envolvendo esses locais. É aqui que começam as aparições e os fatos também inexplicáveis, tanto na Fortaleza de Santa Cruz quanto na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Tá? Tudo isso tem início durante a Revolução Federalista. Esse episódio ele teve uma origem no Rio Grande do Sul, mas se expandiu para o Paraná e também para Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, onde estão localizadas essas fortalezas, a história começa quando Floriano Peixoto assume a presidência da República em 1891. O Floriano ele assumiu após a renúncia de Deodoro da Fonseca, que além de ser o presidente da época, também era tio de Floriano e tinha o cargo de vice-presidente. Quando Deodoro renunciou, o Floriano ele assumiu a presidência, e vale lembrar que o Deodoro ele renunciou sob forte pressão dos militares. O Floriano Peixoto também foi alvo de forte pressão dos militares na época, especialmente da Marinha, que exigiam sua renúncia e a convocação de novas eleições. No entanto, Floriano não aceitou essa exigência, os militares também não aprovaram a sua postura, e aí a coisa já começou a ficar muito quente. Segundo a Constituição Republicana, o vice-presidente ele só poderia assumir a presidência em caso de vacância do cargo, ou seja, se o primeiro presidente assumisse, ele deveria governar por pelo menos 2 anos. No entanto, o Deodoro da Fonseca ele ficou no poder por apenas 6 meses, então isso impossibilitaria o Floriano Peixoto de assumir, né, a parte de presidente da República, mas ele mesmo assim não cedeu e ele lutou para ter esse cargo com ele. O Floriano Peixoto ele ficou conhecido, segundo os historiadores, como Marechal Mão de Ferro e também como um sanguinário, devido à sua postura firme e dura em suas decisões. O seu lema era: doa a quem doer. Quem se opusesse a ele seria com certeza punido, e muitas dessas punições resultaram em falecimentos. As vítimas incluíram oficiais da Marinha, civis e até mesmo técnicos navais estrangeiros que estavam na ilha na época e já haviam trabalhado com os revoltosos que não aceitavam a República de Floriano Peixoto. Floriano ele mandou prender todos os revoltosos que se opunham ao seu governo, tanto civil como militar da Marinha, os técnicos, todos eles foram presos e encaminhados para masmorras. Mas para onde ele enviou esse pessoal todo? Para a fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim. Então, é sobre essa fortaleza que nós vamos falar agora. Os prisioneiros eles foram encaminhados para lá, mas não se sabe exatamente quantas pessoas foram levadas para as masmorras dessa fortaleza. Estima-se que entre 185 e 200 pessoas tenham sido, infelizmente, né, perdido a vida nesse local. Segundo os historiadores, os militares eles tiveram o privilégio
de terem suas vidas tiradas por fuzilamento, enquanto os civis e demais prisioneiros eles foram mortos pela forca, né? Ou então também pela degola, que era algo muito utilizado na época, ou até mesmo, segundo algumas histórias não comprovadas, até mesmo jogados dentro de um poço que, segundo dizem, ainda existe na ilha de Anhatomirim. Os militares que foram fuzilados, isso aconteceu dentro de uma ala dessa fortaleza, que hoje é conhecida como Paredão do Fuzilamento. Essa parede que eu vou mostrar agora para vocês em foto foi aonde ocorreu todos esses fuzilamentos e dá para ver certinho ali a marca das balas, tá, gente? Então é um fato que não é lenda, é um fato muito triste e real. Se vocês observarem, podem ver que ela tem vários furos na parede, provavelmente causados pelo fuzil utilizado para executar os prisioneiros. Segundo alguns historiadores e guias locais, os soldados que fizeram esse fuzilamento, eles se aproximaram tanto das vítimas que eles conseguiram ver o horror e o medo nos olhos daqueles prisioneiros que sabiam que iriam morrer e por um motivo político, já que não concordavam com a República de Floriano Peixoto. Imaginem a situação, você parado, olhando para o seu algoz, que também tem que fazer aquele trabalho muitas vezes sem ter vontade de fazer aquilo, mas se não fizesse, ele seria o próximo. Então, é uma coisa muito complicada e esses fuzilamentos eles foram comprovados pelos historiadores. Realmente foi ali que aconteceu tudo isso. E com certeza, num local assim, pessoal, carrega assim uma carga de energia muito forte que ficou naquele paredão. Existem várias marcas de bala ali, realmente comprovado que aquele foi o local aonde essas pessoas morreram, porque teve gente que falou que não foi ali, mas a maioria foi sim. Inclusive, houve uma entrevista com uma pessoa responsável pelas fortalezas da ilha, o senhor Joy, se não me engano, o nome dele era esse. Ele disse que durante uma restauração pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, foram encontrados vários projéteis de bala ainda enterrados, que são artefatos que ficaram presos no tempo. Isso foi uma verdadeira comprovação do que ali aconteceu e quantas vidas foram tiradas. Esse paredão de fuzilamento, ele fica muito próximo também das masmorras, e os vigilantes que trabalham na ilha, que monitoram toda a região, tanto durante o dia quanto durante a noite, eles apontam que coisas sobrenaturais acontecem ali, tanto no paredão de fuzilamento quanto nas masmorras também. Relatos de pescadores e de pessoas que trabalham com turismo na região confirmam todas essas histórias. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá, gente? Então, deixem seus comentários, mas com muito respeito quanto à resposta do colega, tá bom? Enfim, durante o verão é muito comum que os pescadores e aqueles que transportam turistas para a ilha, já que só se chega lá de barco, eles tenham também experiências misteriosas. Mesmo durante o dia, esses relatos acontecem. Esses barcos que sempre estão cheios de turistas, eles acabam ouvindo muitas histórias de pessoas que visitam a fortaleza. E somando também os relatos dos vigilantes com os relatos dos turistas, nós encontramos informações muito semelhantes, vindas de pessoas que muitas vezes nem se conhecem e que não têm nenhum contato prévio, não tem por que estar inventando esse tipo de história. Então, muitas dessas pessoas falam sobre os barulhos de tiros que eles ainda escutam perto do paredão de fuzilamento. Os vigilantes, eles relatam que durante toda a noite eles ouvem tiros, gritos, pedidos de socorro, gemidos vindo tanto do paredão de fuzilamento quanto das masmorras. É um local realmente muito carregado, a energia é muito forte. Algumas pessoas que trabalham com turismo, como guias de visitação, também relatam experiências assim. E eu li sobre uma guia que ainda hoje realiza esse trabalho de levar os turistas pela ilha. Ela disse que apresenta todos os locais da ilha, mas quando chega na região dos calabouços, ela se recusa a entrar. Ela sente uma tontura muito forte e diz que há algo muito estranho no ar, como se alguém estivesse observando ela. Além disso, ela também menciona uma alteração na temperatura do ambiente, e isso já foi comprovado
por equipes que trabalham com equipamentos especializados, como medidores de campos eletromagnéticos, termômetros, enfim, K2, enfim, esses equipamentos que conseguem captar alguma coisa. Na ilha de Anhatomirim ocorrem oscilações extremas de temperatura, com aumento repentino de calor, quedas bruscas também de frio. Dizem que o ar normalmente está estável e de repente fica super gelado e não tem explicação nenhuma em pleno verão que isso acontece. Essa sensação de tontura e fraqueza também é muito comum em quem visita as masmorras. Pessoas mais sensíveis, como médiums, por exemplo, eles associam essa sensação ao sofrimento das pessoas que passaram e morreram por ali. Afinal, esses prisioneiros, muitos deles eram políticos também, e eles foram fuzilados, teve pessoas enforcadas e com mortes que eu não posso nem descrever aqui, senão o vídeo não vai pro ar. Será que eles receberam uma boa alimentação? Será que eles foram tratados com dignidade? Imaginemos a situação. Com certeza não. Muitos pesquisadores de ciências ocultas afirmam que os espíritos desses soldados e também dos civis que sofreram na ilha ainda permanecem aprisionados naquele passado que para eles ainda não passou. Isso pode ser comprovado por aparelhos, já que durante as investigações foi registrada uma forte elevação e queda também de temperatura repentina, isso além das variações no campo eletromagnético. Equipamentos de pesquisa dispararam em certos locais, evidenciando a presença de alguma coisa, principalmente após a desativação de qualquer tipo de energia elétrica para evitar interferência. Tá? Então, outro relato interessante também foi feito pelo senhor Dilson Costa. Ele é um historiador e também guia de turismo. Ele contou que certa vez ele levou um grupo de turistas para a ilha. E o senhor chamou bastante a atenção dele. Por quê? Esse homem, ele ficou muito calado e observando a ilha com uma postura muito diferente. Enquanto os outros turistas exploravam, tiravam fotos, ele foi diretamente até a casa do comandante. O estranho é que ele entrou e saiu muito rápido, em questão de segundos ou minutos. Enfim, ele voltou muito quieto, empalidecido, e isso chamou a atenção dos guias também. Ele desceu rapidamente as escadarias da ilha, muito mais sério do que ele já tinha entrado. Ele estava com uma aparência muito séria e se sentou no trapiche. O senhor Dilson Costa ele ficou muito curioso sobre o comportamento daquele senhor e por que ele não passou mais tempo explorando a ilha, já que era uma coisa que ele queria tanto. Por que ele ficou tão pálido e logo se sentou no trapiche? Quando Dilson perguntou, o homem respondeu com palavras fortes. Essa ilha tem muitas forças ocultas, forças espirituais extremamente poderosas, e eu não pude suportar. O Dilson ficou muito assim impactado com a expressão no olhar, né, que esse senhor tinha e também com a intensidade das suas palavras. Ele realmente captou a angústia daquele homem. O senhor passou o resto do passeio sentado no trapiche e assim que o horário do retorno chegou, ele foi para o barco, foi embora e disse que nunca mais retornaria àquela ilha. Segundo o senhor Dilson, ele realmente nunca mais voltou àquela ilha. E um outro relato bastante intrigante é do senhor Osmar, um pescador muito respeitado na região. Ele é conhecido por ser um homem simples e sério, e o senhor Osmar lhe fez declarações que deixaram muitos com uma sensação de reverência e até mesmo medo. Ele contou que, embora os historiadores não consigam comprovar, as pessoas mais velhas da ilha como seus avós, bisavós, enfim, eles falavam das mortes que ocorreram por lá. Degola e enforcamento foram as principais. O senhor Osmar, ele afirmou que o poço da ilha realmente era usado para descarte de corpos desses soldados e civis revoltosos. Segundo ele afirma que o poço da ilha não era apenas usado para descartar esses corpos de pessoas que foram mortas por Degola, mas que também havia casos em que pessoas vivas, talvez as mais rebeldes, eram jogadas lá dentro ainda com vida e faleceram ali de inanição. Ele descreve o poço como muito fundo
e essas pessoas ainda vivas ficavam ali, agonizando até o seu momento final, junto também daqueles que já tinham perdido as suas vidas. Então era tudo junto, pessoas falecidas, pessoas machucadas eram jogadas nesses poços, né, que a gente não sabe se realmente ainda existe alguma coisa ali dentro ou não. Agora imagina, gente, a carga de dor e sofrimento acumulado naquele local. Se isso realmente aconteceu, é um lugar que carrega uma energia muito forte, muito pesada, que fica marcado para sempre, a não ser que de alguma forma haja uma grande revolução espiritual envolvendo o perdão. Caso contrário, a energia daquele lugar certamente não poderia deixar de ser captada. Um outro relato também muito interessante que eu encontrei vem do senhor Fausto, tá? Que é um pescador também bem conhecido da região. O senhor Fausto ele contou que quando ele era mais jovem, ele costumava pescar à noite com seu pai e também com seu irmão. Uma noite, no entanto, eles foram pegos de surpresa por uma forte chuva e ventos intensos. Então, o que eles fizeram? Eles se aproximaram da ilha de Antomirim, que estava mais perto, e eles foram para lá. Não era habitual eles fazerem isso, porque eles já conheciam as histórias. Eles nunca se aproximavam tanto assim, mas a situação estava fora de controle e eles precisavam encontrar abrigo, porque, como todos sabem, é um local que mexe muito com o imaginário das pessoas. Eles já estavam desconfiados, né, com o pé atrás, a pulga misteriosa atrás da orelha, digamos assim, mas por questões de segurança, eles decidiram se aproximar da ilha, e assim foi feito. O senhor Fausto lhe relatou que naquele dia o vento estava forte, com relâmpagos, e a canoa começou a balançar demais, gerando bastante medo neles também. Então, o que que eles fizeram? Eles abandonaram a canoa e buscaram abrigo na fortaleza, pois a chuva estava muito forte mesmo. Eles estavam em três. O senhor Fausto ele contou que assim que eles chegaram com o pai e o irmão na escadaria principal da fortaleza, eles sentiam um cheiro muito forte de velas. Até aí tudo bem. Ele pensou que talvez alguém houvesse estado lá e acendeu uma vela e assim ficou. Mas com aquela chuva, ela tá acesa era meio complicado, mas enfim. Como parte de um costume de rezar pelos mortos, as pessoas colocam velas por lá. Porém, ele não viu nenhuma vela acesa e o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Além disso, ele e o pai e o irmão dele, eles começaram a sentir um cheiro muito característico de cigarro de palha, algo que naquela época era bastante comum. O cheiro foi ficando mais forte, então eles pararam no meio da escadaria. E foi aí que começaram a ver algumas pessoas circulando, mas nenhuma delas era reconhecível. Ele descreveu essas pessoas como sendo mulheres e homens, mas algo parecia estranho. À medida que essas pessoas se aproximavam, o senhor Fausto ele percebeu que não eram de fato pessoas desse plano. Elas tinham uma presença mais etérea, quase transparente. Uma dessas pessoas se aproximou do senhor Fausto e ele achou que ele ia esbarrar no ombro dele, tamanha proximidade. Porém, ao invés de tocar nele, essa pessoa, né, esse espírito, simplesmente transpassou o seu corpo. Quando isso aconteceu, o desespero foi tão grande que ele e os outros, eles saíram correndo pela escada abaixo, quase caíram de lá, mas o medo era muito grande. Então, ele disse que nesse momento eles não conseguiram enxergar mais nada. Eles simplesmente saíram correndo, caíram no meio do caminho e quando chegaram à canoa, eles não se importavam mais com a tempestade e eles simplesmente pegaram e foram embora, assumindo qualquer risco, né? Porque o mar estava muito revolto. Mas o que eles viram é uma coisa que eles jamais iriam esquecer e o medo foi muito maior do que a chuva muito forte. Eu acredito mesmo, ele não mencionando, que talvez o senhor Fausto nunca tenha repetido realmente essa experiência de ir até a ilha à noite. Muitas pessoas chamaram ele de mentiroso, disseram que ele estava inventando tudo isso, que os outros dois também, mas ele sabe muito bem o que ele viu. E ele disse que não precisava que ninguém acreditasse, foi uma experiência que ele compartilhou, acredita quem quiser. O pai dele e o irmão, eles estavam com ele durante esse episódio marcante e eles também viram. O senhor Fausto também afirmou que na ilha há um poço muito profundo
que eles tentaram medir com uma vara de bambu, mas eles não conseguiram alcançar o fundo de tão fundo que aquele local era, tá? Ou é. Outra história também que o senhor Fausto comentou e outros moradores também locais mencionaram, incluindo historiadores que pesquisam a ilha e o lago sobrenatural também. É sobre um local ainda mais assombrado do que o paredão de fuzilamento e a masmorra. Esse local é conhecido como a Árvore dos Enforcados. A árvore, ela é um pé de araçá, um araçazeiro. Existem versões sobre a história dessa árvore. Algumas pessoas dizem que a árvore original foi cortada na década de 1930, mas outras afirmam que não, que a árvore original da época ainda está lá. De acordo com as histórias contadas, essa árvore ela foi o local onde muitos soldados e civis foram, né? Eu vou repetir muito a palavra, porque senão o YouTube pode cortar a gente aqui no vídeo. Mas o senhor Fausto e outros moradores locais, eles confirmam sim essa história, que essa árvore é um dos lugares mais assombrados da ilha, até mesmo mais assombrada do que as próprias masmorras. Essa árvore, segundo relatos de tempos em tempos, ela começa a escorrer uma seiva muito vermelha, que é parecida com sangue, não que seja, mas ela lembra muito. Algumas pessoas afirmam que realmente parece sangue, principalmente porque sentiram o cheiro de ferro muito forte. Então, não há um tempo exato para esse fenômeno acontecer, mas, de acordo com os moradores, é algo que realmente ocorre, que todos eles já presenciaram. Outro detalhe também curioso é sobre um galho dessa árvore que está sempre apodrecido, mas ele não cai. Mesmo que esse galho seja cortado ou que ele caia sozinho, ele cresce novamente no mesmo local e sempre da mesma forma apodrecida. E as pessoas associam que esse galho de árvore, na verdade, era o local aonde as pessoas eram dizimadas. Então, por isso, essa seiva vermelha aparece de tempos em tempos. Algumas pessoas também, já estudiosos do paranormal, eles foram lá e realmente há uma força eletromagnética muito forte nessa ilha. A gente então indica realmente que há alguma presença no local, ou uma energia muito forte que ficou, ou os próprios espíritos que estão lá ainda sem saber para onde ir. Os moradores e visitantes, o que eles mais relatam sentir são tonturas e um mal-estar generalizado. Isso se deve provavelmente à energia pesada acumulada, né, por todo o sofrimento que aconteceu naquele lugar, que foi uma coisa pavorosa, enfim. E os pescadores da região eles afirmam que já viram pessoas sentadas ao redor dessa árvore, lamentando-se, e também já viram essas pessoas que tinham sido, né, por corda, penduradas nas suas ramagens. É um local que muitos evitam. Os próprios vigilantes da ilha relatam que, principalmente durante a noite, o ambiente se torna um tormento para eles. Há noites em que, segundo eles, é possível ouvir murmúrios, lamentos e pedidos de socorro num tom muito alto. Os gritos vêm diretamente da região onde está a árvore dos enforcados e o som, segundo eles, é aterrorizante. Eles afirmam que, em algumas ocasiões, conseguem ouvir homens gritando, clamando por ajuda, pedindo por favor para que eles sejam socorridos. E um outro mistério também relacionado à ilha de Anhatomirim envolve as chamadas bolas de fogo. Essas luzes visíveis por turistas, vigilantes e qualquer pessoa que está passando por ali, elas aparecem em determinadas épocas do ano. Elas ficam girando ao redor da ilha e, segundo relatos, quando alguém tenta acender algum tipo de fogo, seja fósforo, lanterna ou até mesmo isqueiro, que essas bolas de fogo se aproximam muito, como se reagissem a essa luminosidade. Um fenômeno que continua intrigando quem visita o local. Dizem que essas bolas de fogo se aproximam das pessoas que estão com alguma fonte de luz. Por isso, muitos alertam que se algum dia você se deparar com algo parecido, é melhor não utilizar nenhum tipo de luz, vela, lanterna, qualquer coisa, é melhor não utilizar. Caso contrário, essas bolas de fogo, elas se aproximam muito das pessoas, a gente não sabe o tipo de reação que pode ter. O que realmente acontece nesses encontros, ninguém sabe ao certo,
Mas a proximidade dessas esferas é motivo de muitos relatos intrigantes, porque centenas de pessoas já contaram a mesma história. Agora, falando sobre a origem do nome da ilha, Vianha-Tomirim, ele vem dos índios e o significado é bastante curioso. Significa pequena ilha do diabo. Então, os indígenas, com sua espiritualidade elevada, talvez já percebessem que aquele era um local marcado por acontecimentos negativos, sofrimentos e muito sangue derramado. E de fato, tá, gente, a história da ilha é marcada por violência, como muitas pessoas perderam a vida por lá, muita gente totalmente apavorada, sem saber o que estava acontecendo direito, mas acabaram perdendo a vida de uma forma tão brusca. Por ironia, Florianópolis, que era chamada de Desterro nessa época, recebeu seu nome em homenagem ao Floriano Peixoto. Então, eles colocaram o nome de Florianópolis, ou seja, cidade de Floriano. Agora, mudando um pouco o foco da ilha de Agatomirim, eu vou falar para vocês sobre a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Eu já tive o privilégio de visitar esse local algumas vezes com a minha família e a vista que você tem de lá é algo realmente espetacular. Eu vou deixar algumas fotos aqui do meu acervo pessoal também para vocês verem, gente. É um local muito bonito, vale muito mesmo a visitação. O lugar é mágico, com uma vista maravilhosa do mar e é muito, muito bonito mesmo. Quando você está na casa do comandante, parece que está em outro mundo. A sensação é de estar em um lugar onde o tempo passa de maneira diferente e o ambiente ele tem algo de surreal. Para mim, é um lugar realmente especial. Quem ainda não teve a chance, gente, de visitar, eu realmente recomendo o passeio, porque vale muito a pena. Você pode levar sua família, que é tudo muito bem organizado. Além da beleza impressionante da fortaleza de São José da Ponta Grossa, também tem seus próprios relatos de eventos sobrenaturais. Um desses relatos foi compartilhado por uma senhora chamada Neuza. Ela é uma moradora muito antiga da região e tem um comércio perto da fortaleza, praticamente atrás dela. A sua família, incluindo seu pai e avô, eles têm raízes profundas naquela área, então já tem um enraizamento ali também dos ancestrais dela. O avô dela, por exemplo, faleceu aos 105 anos e com tantos anos de histórias para contar, a família dela possui muitas experiências para compartilhar. Uma história interessante que a Neuza contou aconteceu em 2010. Nessa época, o filho dela tinha apenas 10 anos de idade e também presenciou uma parte do ocorrido. No entanto, o filho ficou com muito medo e não acompanhou, porque ela foi ver o que era. Imagina só, uma criança de 10 anos não é nada fácil, até muitos adultos ficariam com medo, imagina ele. Eu sei que a dona Neuza relatou que em uma noite, por volta das 11h30, ela estava em casa quando ouviu um canto, uma música muito bonita mesmo, e ela saiu para fora da casa dela para ver o que estava acontecendo, quem é que estava cantando, da onde vinha realmente esse som. O filho dela, ao escutar o mesmo som, foi até a porta, mas por medo ele acabou voltando para o quarto dele. Não é todos os dias que se ouve algo assim, especialmente em um lugar com tanto mistério, não é mesmo? Ela seguiu, enfim, em direção à fortaleza, e foi aí que ela contou que não acreditou realmente no que estava vendo. Ela teve dificuldade de achar que ela estava vendo aquilo que ela estava vendo. A dona Neuza, ela descreve uma jovem mulher com um cabelo impressionante que brilhava como uma luz própria. Esse cabelo parecia flutuar, não sendo movido pelo vento, mas sim por algo mais etéreo, quase sobrenatural. Era um cabelo longo, bonito, que parecia ter vida própria, é assim que ela descreve. E a moça, além disso, estava cantando de forma encantadora. Ela percebeu que ao lado dessa mulher havia um homem, mas ele não falava, não fazia nenhum gesto. Ele apenas observava quieto, como se estivesse em um estado de transe, olhando para a mulher que cantava. Algo ainda mais estranho também chamou a atenção da dona Neuza. Ela disse que ao redor das pernas dessa mulher haviam pontos de luz, como se fossem pequenas estrelas. E a dona Neuza ela comenta que ficou maravilhada e ficou ali observando essa cena por cerca de 10 minutos. Ela estava completamente hipnotizada pela beleza e pelo mistério do que ela estava presenciando. Ela nunca tinha visto nada parecido.
Mas então ela percebeu que precisava compartilhar aquilo com alguém. Alguém precisava ver o que ela estava vendo, então ela correu até um vigilante da região, um homem muito antigo e respeitado ali, que conhecia bem a família dela. Ele era alguém em que se podia confiar, digamos assim. Será que ele acreditaria no que ela estava dizendo? Ela disse que o nome desse vigilante era Ademir e ela correu atrás dele, chamando ele rapidamente. O Ademir prontamente a acompanhou, mas quando eles chegaram até a fortaleza, aquela aparição que a dona Neuza viu daquela moça já não estava mais lá. A dona Neuza, ela concluiu que aquilo era algo que ela deveria ver sozinha e não com uma outra pessoa. E talvez também fosse um fenômeno destinado apenas a ela. Ela nunca mais viu essa mulher misteriosa, mas a lembrança da beleza sobrenatural dela jamais a deixou. A moça parecia vir de um outro mundo, tamanha era sua perfeição. Agora, um outro relato também bastante fascinante sobre os mistérios dessa fortaleza foi compartilhado em uma entrevista que eu assisti com a equipe do Caça-Fantasmas Brasil. Essa equipe ela teve lá, ela já é bastante conhecida também do público, e os aparelhos que eles levaram captaram bastante energias sobrenaturais que foram confirmados ali também, né, pelos médiums que acompanharam. Então, segundo eles, sim, há muita energia ali e talvez, possivelmente, ainda algum espírito. Enfim, um telespectador chamado Sueli, ela entrou em contato com a Rosa, que é a médium do grupo Caça-Fantasmas, e ela contou uma história para ela também. A Sueli, que hoje já é uma senhora, ela relembrou um episódio que ocorreu quando ela tinha apenas 7 ou 8 anos de idade. Naquela época, ela estava visitando a fortaleza com seus pais e um guia turístico. Durante o passeio, ela acabou se afastando dos pais e se perdeu um pouco da vista deles. Tá? Foi então que um homem misterioso a chamou. Ela foi até ele e ele disse algo impressionante. Ele falou o seguinte: você tem o poder de me ajudar. Eu preciso sair dessa ilha, mas para isso você precisa retirar a minha espada deste lugar e levá-la para fora. Só assim poderei descansar. Sueli ficou muito assustada. Ela seguiu esse homem até uma pedra, aonde ele indicou um local. Ela não soube dizer se a espada estava enterrada ou se ela estava embaixo da pedra, mas após procurar, ela encontrou essa espada. O homem pediu que ela retirasse a espada dali, explicando que só assim ele poderia finalmente descansar em paz. Então, gente, o que aconteceu foi que enquanto Sueli ela estava lá com o homem e a espada, os seus pais começaram a se preocupar com a ausência dela, pois eles perceberam que ela havia se afastado já fazia alguns minutos. Quando a encontraram, ela ainda estava tentando esconder essa espada, mas como ela era uma criança e a espada era maior do que ela, o guia logo percebeu e tomou a espada dela. O que aconteceu com esse objeto, ninguém sabe ao certo. Não se sabe se ela foi levada para um museu ou qualquer outro destino que deram para ela. O fato é que, embora o homem tenha pedido a Sueli que retirasse a espada para poder ajudá-lo a descansar, os seus pais eles não acreditaram na história dela e o guia também não. Eles acharam, na verdade, que tudo aquilo era apenas fruto da imaginação de uma criança. Anos depois, a Sueli, já com cerca de 50 anos de idade, ela se viu com um problema de saúde que a impedia de voltar à ilha, mas ela nunca esqueceu aquele homem e a promessa de ajudá-lo. Ela sempre carregou o peso na consciência por não ter cumprido o pedido dele. Quando soube da entrevista que teve no Jornal do Almoço, que é um jornal local que nós temos aqui, ela teve a ideia de pedir perdão. Então, ela pediu para a Rosa, né, do Casa Fantasmas, fazer isso em seu nome. Quando a equipe chegou até a fortaleza, em uma das suas investigações à noite, algo impressionante teria acontecido. Já era tarde, por volta da meia-noite, e começou a chover torrencialmente, uma chuva muito forte com bastante vento.
Eles entraram em uma das construções mais antigas da fortaleza, a Casa das Armas, ou a Casa do Comandante, como é conhecido também, onde há fardas e armas antigas originais. Nesse momento, os aparelhos começaram a falhar e a agir de forma estranha, como se algo estivesse se comunicando com eles. Segundo a médium, a Rosa, ela teve contato com o espírito do homem que a Sueli havia encontrado muitos anos antes. Ele não se identificou, mas a Rosa acreditou que era o mesmo homem que a Sueli se referia. A cada pergunta feita, os aparelhos respondiam com piscadas intensas, confirmando tudo o que a Rosa perguntava. Ele deixou claro, no entanto, que o pedido de perdão não era para ela, mas para a própria Sueli, pois ela é que deveria ter feito isso. Essa experiência foi muito marcante para a Rosa, para todos que assistiram. Toda a equipe ficou muito impressionada também, pois a energia do local parecia estar conectada diretamente com o espírito, e a mensagem era muito clara. A missão de ajudar o homem era algo que só a Sueli poderia cumprir, não outra pessoa. Por que esse homem escolheu a Sueli? Ninguém sabe ao certo, mas talvez por afinidade, por uma ligação que eles tinham de vidas passadas, ou então por alguma outra situação além da nossa imaginação, é claro. Então, esse mistério ficou no ar e o caso gerou muito debate a respeito disso tudo. Esse caso foi uma lição para todos os envolvidos e os próprios pesquisadores ficaram impressionados com a energia que tomou conta do local. E assim, gente, não foi só essa equipe. Outras equipes também de paranormais foram nessa ilha e também relataram que há presenças por lá. E acreditem ou não, esses lugares, como a capela e a casa do comandante, são conhecidos por suas fortes vibrações. E eu, pessoalmente, já senti essa energia quando eu estive em São José da Ponta Grossa. A capela, em particular, ela tem um poder magnético muito grande e para quem aprecia a história, é um local assim realmente fascinante de se visitar. Você volta no passado, é como se você estivesse realmente há 100, 200 anos atrás, porque conserva a energia do local. Tem muitas peças que são originais da época e isso também ajuda. Então, assim, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais algum comentário que queiram deixar aqui pra gente, por favor, deixa, porque isso é muito importante para nós. Aproveitem também e comprem os nossos 2 e-books, que são um precinho bem em conta e vai ajudar bastante também a gente aqui no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem gosta. Contribua com aquilo que você puder, um like, um coraçãozinho, uma estrelinha, um like, um dislike, que seja, mas você está contribuindo conosco, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela companhia de vocês e até a próxima história. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado!